Imagine um céu coberto de sangue, onde o sol desaparece no meio do dia e a lua se tinge de vermelho como um aviso antigo gravado nas estrelas. Imagine terremotos sacudindo as nações, líderes mundiais falando em guerras santas e uma sensação silenciosa de que algo que ninguém ousa nomear, está prestes a acontecer. Abril de 2025 não é apenas uma virada no calendário. Para os que conhecem as Escrituras, é um alarme espiritual, porque as profecias sussurradas há milhares de anos estão começando a gritar. As Escrituras nunca tratam o tempo como algo banal. Cada estação, cada lua, cada geração carrega um peso espiritual. E para quem tem olhos para ver, abril de 2025 não é apenas mais um mês, é um marco profético. Porque quando a Bíblia fala de sinais no céu, de luas de sangue, de eclipses e tremores, ela não está oferecendo poesia, está entregando avisos. Em Joel 2:31 está escrito: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse versículo ecoa como um trovão em meio à calmaria aparente de um mundo distraído. E agora, o que antes era apenas palavra profética se transforma em realidade astronômica. Um eclipse total, marcado para os dias da festa de Purim, seguido por uma lua de sangue poucas semanas depois. Coincidência? Ou um código celeste que está sendo decifrado diante de nossos olhos? Mas antes de entendermos o que pode acontecer em abril, precisamos voltar à origem dos sinais, porque o céu sempre falou. Desde Gênesis, quando Deus cria luas e estrelas como sinais para marcar tempos e estações, até o Apocalipse, onde estrelas caem e o firmamento se enrola como um pergaminho. O céu é um livro, e quem sabe ler sabe que estamos no capítulo final. Abril traz um alinhamento raro. Astrônomos já alertaram. Haverá um eclipse solar total visível em partes dos Estados Unidos, do México e do Canadá, coincidindo com um ciclo de 7 anos iniciado em 2017. Outro eclipse que traçou no céu uma cruz sobre a América. Essa cruz não é apenas simbólica. Ela ecoa as palavras de Jesus em Lucas 21:25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Sinais, angústia, terra e céu se respondendo como ecos de uma guerra invisível. Agora, pense comigo. Se um eclipse total sempre foi interpretado nas Escrituras como prenúncio de juízo, e se Purim, festa bíblica que celebra o livramento do povo de Deus diante de uma sentença de morte, acontece justamente nessa janela de tempo. O que isso significa? Que tipo de livramento está sendo anunciado? Ou, talvez, que tipo de ameaça? Não é apenas o céu que está inquieto, a terra treme, literalmente. Nas primeiras semanas de 2025, registros sísmicos vêm mostrando um aumento alarmante na atividade tectônica ao longo da linha do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Terremotos discretos, mas constantes, como se algo estivesse se preparando para romper. Como se a terra estivesse sustentando com dificuldade o peso da profecia. Em Mateus 24, quando os discípulos perguntam a Jesus sobre o fim dos tempos, a resposta é clara. Haverá terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. O princípio. O início de um trabalho de parto espiritual. E quem já viu uma mulher em trabalho de parto sabe, não há volta. Não se pode interromper o que foi ativado. Abril de 2025 pode não ser o fim, mas pode ser o início irreversível. Enquanto o céu sangra e a terra geme, os homens guerreiam. O profeta Daniel, em seu capítulo 7, fala de 4 bestas que surgem do mar, representações simbólicas de reinos, sistemas e potências mundiais. Uma dessas bestas se levanta com uma força assustadora, falando arrogâncias e blasfêmias. Ela representa um poder que desafia Deus. E o mais inquietante,
é que alguns estudiosos começaram a associar esse poder com a ascensão de uma nova aliança política e militar que está se formando exatamente agora no coração do Oriente Médio. Israel, Irã, Rússia, China, nomes que se repetem como peças de um tabuleiro antigo sendo reorganizado para uma última partida. O livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, fala de uma guerra futura envolvendo Gog da terra de Magog, em uma tentativa de destruir Israel. Muitos acreditam que essa guerra não será apenas política, mas espiritual. E abril parece ser um ponto de tensão, porque enquanto os céus se alinham, os exércitos também o fazem. Mas o mais assustador talvez não seja o que já sabemos, e sim o que está sendo escondido. Relatórios silenciosos, abafados pelas manchetes comuns, falam sobre movimentos no rio Eufrates, o mesmo rio mencionado no Apocalipse como prisão de 4 anjos caídos. Apocalipse 9:14 diz: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E recentemente, com o secamento do rio acelerado, sons inexplicáveis foram registrados. Sons profundos, metálicos, como se algo estivesse despertando. Será mesmo coincidência que, ao mesmo tempo em que o céu anuncia juízo e a terra começa a tremer, as águas também estão revelando seus segredos? Ou será que abril de 2025 é mais do que um mês qualquer? É um portal profético? Tudo parece conectado. O céu grita, a terra geme, os homens guerreiam e Deus observa, mas não em silêncio. A linguagem divina nunca foi apenas feita de palavras. Deus fala por símbolos, por ciclos, por tempo. E estamos entrando agora em um ciclo profético que muitos acreditam ser o último antes da revelação final. Abril é o coração de uma temporada sagrada. É o mês da Páscoa, da libertação, da travessia do Mar Vermelho. É o mês em que o Cordeiro foi sacrificado. Mas também pode ser o mês em que o leão começa a rugir. Porque Jesus, o Cordeiro, prometeu voltar como leão. E quando o leão ruge, nada permanece de pé. Talvez por isso tantos estejam sentindo, ainda que não saibam explicar, que algo está diferente. Uma inquietação espiritual, um chamado interno, uma sensação de urgência que não vem das notícias, mas da alma, porque os céus e a terra estão falando, e o Espírito responde. E quando falamos de abril de 2025, não estamos apenas olhando para um mês profético isolado. Estamos observando o ponto culminante de ciclos de 7 anos, 70 semanas de Daniel, e alinhamentos que se conectam com as festas judaicas bíblicas. Páscoa, Purim, Pentecostes. Datas que já não são apenas memórias históricas, mas portais espirituais que se abrem novamente, com mais força, mais luz ou mais juízo. O tempo profético é cíclico, ele dança em espiral, e o que se cumpriu no passado volta a se repetir, não como uma cópia, mas como um eco mais alto. O êxodo não foi apenas a saída do Egito, foi o prenúncio de um novo livramento. O sacrifício do Cordeiro não foi apenas para Israel, mas para toda a humanidade. E se os antigos foram libertos por um mar que se abriu, quem sabe o que se abrirá agora? O tempo não está apenas passando, ele está gritando. E abril pode ser o instante em que o relógio do céu e o calendário da terra se alinham uma última vez antes da escuridão. Há algo de misterioso na forma como o tempo se dobra nas Escrituras. Não é linear, não caminha como uma linha reta, mas pulsa como um coração. Um ciclo que se repete, mas cada vez mais intenso. É por isso que quando olhamos para abril de 2025, não podemos vê-lo como um ponto estático. Ele é um eco, um espelho distorcido do que já foi e do que ainda virá. A lua de sangue, por exemplo, não é novidade. Ela já apareceu antes. Em 2014 e 2015, uma tétrade de luas vermelhas coincidiu com festas judaicas importantes. Muitos acreditaram que aquilo seria o prenúncio do fim, mas não foi.
Foi, sim, um alerta, um sussurro profético. Abril de 2025, no entanto, não vem com sussurros, vem com gritos. Dessa vez, o eclipse solar acontece próximo à festa de Purim, que celebra o livramento dos judeus da sentença de morte planejada por Amã. Estaríamos prestes a viver uma nova sentença ou um novo livramento? Porque ao mesmo tempo que celebramos Purim, um clima de perseguição silenciosa cresce ao redor do mundo. Em países onde o nome de Jesus já não pode mais ser pronunciado publicamente. Em regiões onde portar uma Bíblia é crime. Em lugares onde cristãos desaparecem e ninguém pergunta por eles. E não é apenas sobre cristãos, é sobre Israel, é sobre Jerusalém. Zacarias 12 diz: Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. E é isso que estamos vendo, uma cidade pequena, mas com peso global. Uma faísca que pode acender um incêndio mundial. E os rumores estão se intensificando. A tensão entre Irã e Israel atingiu novos patamares. Grupos extremistas se armam. O som da guerra não é mais metáfora. Está nas fronteiras, mas talvez o que mais assuste não seja o que já está à vista, é o que está oculto. Por trás dos conflitos, das economias quebrando, dos líderes caindo, existe uma movimentação silenciosa, a preparação para um novo sistema global, algo que a Bíblia chama de a besta. Não necessariamente uma criatura monstruosa, mas um sistema, um governo, um controle centralizado que se impõe pela promessa de segurança, mas exige adoração. Apocalipse 13 nos mostra isso com clareza. Ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam certa marca na mão direita ou na testa, a marca da besta. Por séculos, esse trecho foi considerado simbólico, mas agora, com o avanço de tecnologias que rastreiam, monitoram e conectam cada ser humano à rede global, será que estamos mais próximos do que imaginamos? E se em abril de 2025 não vier a marca em si, talvez vejamos o terreno sendo preparado para ela. A aceitação coletiva, a entrega da liberdade em troca de conveniência. Porque veja, não é preciso impor algo com violência quando as pessoas pedem por aquilo. Nos bastidores, acordos são assinados. Moedas digitais estatais começam a substituir o dinheiro físico. Inteligências artificiais tomam decisões que antes pertenciam a conselhos humanos. E tudo isso parece, à primeira vista, progresso. Mas uma pergunta paira no ar: quem está por trás desse progresso? Jesus disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. E o mundo hoje está tudo menos vigilante. A distração se tornou uma epidemia. Enquanto o céu se agita, a maioria vive com os olhos fixos em telas, em números, em entretenimento vazio. Como nos dias de Noé, disse Jesus, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio, de repente, sem aviso aparente. Mas os sinais estavam todos lá. Hoje, os sinais também estão. Só que são tantos, tão claros e tão frequentes, que acabaram se tornando invisíveis. O extraordinário se tornou comum. E é justamente aí que mora o perigo. Porque o momento mais escuro da noite é justamente aquele que vem antes do amanhecer. Mas há outro sinal, um dos mais ignorados, um que não está no céu nem na terra, mas no coração humano, a apostasia, a frieza espiritual, o abandono da fé verdadeira. Em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve sobre esse tempo: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. E o que vemos hoje é isso: igrejas se rendendo ao politicamente correto, verdades sendo trocadas por conveniências, arrependimento sendo substituído por autoajuda, o nome de Jesus usado como moeda para alcançar status, poder ou influência. Abril pode marcar o início de uma nova onda espiritual.
mas não necessariamente de avivamento. Pode ser o tempo da grande separação, do joio e do trigo, da luz e das trevas. Uma época onde quem quiser permanecer firme terá que nadar contra a correnteza do mundo inteiro. E é por isso que esse mês importa. Não apenas pelo eclipse, ou pela lua de sangue, ou pelas guerras, mas porque tudo isso está revelando uma verdade maior. O tempo da decisão chegou. Abril é mais que um mês, é um espelho espiritual. Ele reflete onde estamos e onde escolhemos estar. Lembra do que Jesus disse em Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras duras, diretas, sem espaço para neutralidade. Abril exige uma escolha. Não há como assistir de longe. Não há como ser espectador. Ou você vigia, ou adormece, ou se prepara, ou é surpreendido. E talvez, só talvez, essa seja a real razão de tantos sinais ao mesmo tempo. Não para assustar, mas para despertar. Como um alarme que toca insistentemente antes do impacto. Como uma trombeta celestial que chama os filhos de volta ao abrigo antes da tempestade. Porque, no fim das contas, o Apocalipse não é sobre destruição, é sobre revelação. A palavra vem do grego apocalipsis e significa justamente isso: tirar o véu, mostrar o que estava escondido. Abril pode ser um tempo de juízo, sim, mas também pode ser um tempo de clareza, de olhos abrindo, de véus caindo, de corações voltando para o lugar certo. Talvez Deus esteja permitindo que tudo isso aconteça para que ninguém tenha desculpa, para que nenhum de nós possa dizer, eu não sabia, porque agora sabemos. Está escrito, está no céu, está na terra, está nas Escrituras e está diante de nós. E quando o céu escurecer naquele eclipse, quando a lua se tingir de sangue e os ventos soprarem de forma estranha, muitos vão lembrar do que ouviram. E mesmo os céticos vão sentir algo, porque dentro de cada alma humana há uma centelha que reconhece a voz de Deus, mesmo quando ela se disfarça de trovão.